Ok. Então, iniciando. É, eu queria parabenizar o Márcio Ladislau, né? O Márcio entrou recentemente nas naves, ele está no grupo de tecnologia da informação, foi recebido pelo seu povo de origem, né? O povo tauriano. Quando a Larissa passou o questionário do Márcio, ela passou um vídeo onde o Márcio faz um detalhamento de uma experiência que ele teve com os extraterrestres sobre a pistola, né? Aí é engraçado porque, na realidade, eu nunca falei isso nos grupos, né? Mas todo trabalhador nas naves, ele tem um cinturão com alguns equipamentos, né? Bússola multidimensional para saber a localização, e tem uma pistola, né? E eu nunca falei nessa pistola para não causar medo nas pessoas, né? E ao mesmo tempo, quando a pessoa chega na nave, sabe, né, que tem aqueles equipamentos. Aí o Márcio, no vídeo, no áudio, né, ele faz uma descrição, foi a descrição mais perfeita que eu vi da pistola que a gente utiliza nas naves, né? Ele disse a cor, tudo. Eu digo, esse aí conhece, esse aí estava com o pessoal e ele viu mesmo a pistola, entendeu? Então, parabéns pelo seu ingresso no grupo, né? A família Plutarco. E a nossa família tem muitas pessoas despertas e pessoas preparadas e pessoas que estão nesse processo de ascensão. E esse tema que o Andros traz é um tema importantíssimo para todo o nosso processo de ascensão e a colocação, e acrescentando com as Três Marias, né, o tema da nossa mãe, aí é importantíssimo para toda a nossa família Plutarco. Eu gostaria de agradecer, seus pedidos, as sábias palavras, né? E eu estou aqui também para aprender com os nobres irmãos, né? Tem muita coisa ainda que eu preciso, né, assim, aprender, mudar, e principalmente eliminar alguns dos antigos paradigmas e coisas que nós aprendemos de uma determinada forma, né, que nem foi o exemplo dessa palavra Nefilim, né, um exemplo que o Andros, que eu havia passado. Mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo e vamos aprendendo muitas outras coisas. Estou aqui para aprender, o que eu puder ajudar vai ser de grande alegria, né? Vai ser muito bom compartilhar algum conhecimento com os irmãos, conhecimentos que eu já experienciei, já vivenciei, né? E vai ser bem legal, com certeza. Eu rendo graças infinitas a vocês sempre, né? Nessa troca de conhecimento, nessa troca de saberes, né? A gente vai formando cada vez mais o nosso intelecto, né? Eu queria tentar responder uma pergunta que a Joyce fez aqui, perguntando sobre essa questão, né? Por estar talvez preocupada, que muita coisa que ela precisa entender, tá, compreender, porque é muita coisa para ela estar absorvendo. Eu falo para ela e para qualquer outra pessoa que também se sinta assim nesse momento, que é para ficar tranquilo. A maioria das intervenções que eu ando bebendo agora, dos arcanjos, dos mestres anciões intergalácticos e tal, que falam sobre o tempo do agora, dessa exatidão do tempo do agora, é para que a gente se mantenha na calma, né? Que eles chamam de acolhimento da graça, né? Do manto da graça. O que seria isso, né? Seria o estar tranquilamente na inocência de uma criança sobre as coisas que estão nos acontecendo no cotidiano, né? Se liga a televisão, vê um monte de merda acontecendo, essa questão de bombardeamento que está acontecendo na Síria, essa guerra ideológica que está sendo fomentada sobre as grandes potências mundiais, e entre outras coisas que acontecem também no nosso cotidiano, às vezes até na frente da gente, essa questão de violência, né, de muita gente um matando o outro, tá, essa coisa toda. Tudo isso faz parte do propósito.
tudo isso faz parte desse tempo, né? A Terra está passando por uma limpeza, Gaia está tá limpando, e o que a gente está vendo é as poeiras, né? A poeira dessa nova casa. E qualquer casa, quando é alugada, como vai ser morada, ela precisa realmente passar por uma certa faxina. E é exatamente isso que está acontecendo. Porém, a gente não pode esquecer sobre nosso poder de intenção e nosso poder, como eu coloquei mais cedo, né, falando sobre frequência, energia e vibração. Aquilo que a gente sintoniza, aquilo que a gente mantém a atenção, se expande, né? Uma coisa interessante, Márcio, que você colocou mais cedo, se você falou sobre o acesso sobre as linhas de tempo, né? E aí você falou que conseguiram fazer uma tecnologia que a gente não desconhece, possivelmente extraterrestre, né? Que Sim. eles conseguiram acessar uma linha de tempo lá na frente que viu esse tempo chamado como tempo de ouro, né? É interessante isso porque todas as fontes que eu ando bebendo, e isso faculta também meu sistema de crença, me coloca sobre a perspectiva da mudança da grade consciencial da Terra, né? A gente está saindo desse mundo de terceira dimensão para a quinta dimensão, que todo mundo já ouve, já está cansado já até de ouvir, de falar sobre isso. Mas uma coisa que é interessante, até também botar isso na pauta aí para a gente fazer uma nova live falando sobre isso, né? Sobre os 3 dias de trevas e luz, né? Na minha visão, e pelo que eu ando bebendo também, coloca exatamente no dia do Apocalipse em si. O Apocalipse a gente já está vivendo, né? Que são todos esses... É a manifestação dos 4 elementos, né? Que é o fogo, o ar, a água e a terra, né? Que tá tudo está nos acontecendo, maremoto, né? Tsunami, enfim, essas coisas todas. E as reformas conscienciais que estão nos acontecendo. Quando chegar no 3 dias, quando a Terra parar de rodar, né? Porque é exatamente isso que vai acontecer, né? Que a Terra parar de rodar, a Terra vai ficar 3 dias, de um lado, luz, porque a incidência do Sol vai estar frequente, né? E do outro, trevas, porque a Terra vai estar parada. Então, a Terra vai voltar a rodar no eixo contrário, por conta, a gente está se aproximando do cinturão de Fótons, né? Que é, enfim, a quantidade energética, de energia que esse cinturão, junto também com a presença do Hercólobos, né? Que já está muito próximo diante a gente. No 3 dias de escuridão e luz, a gente vai ter a reforma consciencial. O que seria isso? Todos nós vamos entrar em estado cataléptico, todos nós vamos ficar parados, paralisados, né? E nesse momento a gente vai ter 3 dias de reforma consciencial sobre nossas vidas passadas, sobre nossas linhagens, nossas origens. E aí é nesse exato momento que como o Expedito sempre coloca, a separação do joio e do trigo. Então, quem tiver sintonizado com as novas frequências e pronto para viver ao mundo multidimensional, vai continuar aqui sob o Projeto Terra ou relocado a outros projetos de dimensões superiores. E quem não estiver alinhado vai ter que ser realocado a planetas, a locais de terceira dimensão, porém melhorada. Por que melhorada? Porque não existe outro sistema como o nosso aqui da Terra. A Terra era um planeta prisão. Então, todo mundo que tentava vir para cá, para a Terra, para de alguma forma ajudar nós, trabalhadores da luz em si, a gente caía na senda, né, do esquecimento, e aí caía nesse véu de ilusão, e acabamos esquecendo nossas origens, essas coisas todas. Mas no dia que acontecer o 3 dias de trevas e luz, a gente vai ter a reforma consciencial, e aí, exatamente por questão de vibração, que a gente vai saber de fato para onde é que nós de fato iremos viver, né, vamos dizer assim, né? Ou em planetas de terceira dimensão unificada, porém soltos, né? Por isso que falo unificada, né? A gente vai sair desse planeta prisão que é a Terra, que foi Gaia, porque nesses 3 dias de trevas e luz, o que está acontecendo de fato é a liberação da Terra. A gente tem que deixar claro sobre isso. A ascensão está sendo feita, é a Terra que está ascensionando. Não é a gente em si. A gente está aqui porque nós somos filhos de Gaia, tal, estamos filhos de Gaia, e a gente vai ter também o aprimoramento, essa ascensão. Mas quem está ascensionando no mesmo, de fato, a prioridade é da Mãe Gaia. Eu queria falar 2 coisas sobre isso aí. Uma
relembrar que as pessoas que encarnaram aqui, muitas delas são de outras dimensões, né? Até mais elevadas. A gente veio justamente para trabalhar no processo de ascensão de Gaia, né? Ancorar energias que possibilitassem isso. Muitas das pessoas que estão aqui. Então, tem gente de oitava dimensão, já de quinta, né? E mais. Outra coisa o Vinícius perguntou no chat agora se esses 3 dias de escuridão têm relação com o segredo de Fátima. E eu acho que o André pode falar melhor disso, mas eu acho que tem relação sim. Sim, é interessante. O terceiro, pelo que eu li sobre o segredo de Fátima, seria exatamente sobre isso, né? A gente está bebendo de diversas fontes e todas elas falam uma coisa: nós estamos no ápice do fim dos tempos. Mas é o fim dos tempos baseado nesse pensamento dualógico que a gente tem, né, da terceira dimensão. Tem um filme que retrata muito, assim, que eu sempre indico quando tem esses papos, tal, que é A Profecia Celestina. Na minha visão, eu acredito que vai acontecer mais ou menos daquela forma, né? A quinta dimensão, ela já está aqui em Gaia. A gente já vive a quinta dimensão. Prova disso é quando a gente está vibrando em uma frequência de alegria extrema ou em um ancoramento de amor, de compaixão muito extremo. Perceba que quando você está assim, as coisas que acontecem no mundo cotidiano não afetam você de nenhuma maneira. Por quê? Porque você está vivendo já a quinta dimensão. Então, na minha visão, no meu pensamento em si, né, eu acredito que porque isso é cíclico, né? O que está acontecendo com a nossa civilização do aqui e agora, né? Já tivemos outras civilizações, né? Já tivemos os lemurianos, já tivemos Atlantes, tal, enfim, agora a gente está tendo a nossa civilização. Então, isso sempre aconteceu, início, meio e fim. E a gente está chegando no fim do nosso, né? Com a chegada do Hercólogos, com a chegada do apelo de Maria, vocês falaram sobre o apelo de Maria, é interessante. A Maria, como nossa criadora geneticista, né, como eu iniciei falando, como nossa criadora geneticista e responsável, né, a Maria é considerada como a rainha dos céus e da terra. Por que rainha dos céus e da terra? Porque nesse universo ela que foi a designada, né, por ser a nossa criadora de mundo. Os Elohim são criadores de mundos, né, na verdade. Criadores de mundo não, criadores de raças. Criadores de mundo já são os querubins, tá? Mas a Maria se torna como se fosse a mãe mesmo, de fato, da gente, né? Então, 72 horas antes desses 3 dias, né, a Maria vai anunciar para a gente. Seja sob nosso ouvido, seja pela presença visível do sistema Hercólogos, né? Ou seja, uma dessas duas alternativas, o apelo de Maria vai estar acontecendo. E nós vamos ter 72 horas para nos preparar para o dia, de fato, onde a gente vai ter a nossa reforma consciencial. Uma vez a gente tendo essa reforma consciencial, a gente vai estar lembrando de tudo, porque a gente vai estar... os véus da escuridão, da ilusão vão estar sendo caídos e a gente vai ter, de fato, a nossa ressurreição, né? Tendo a percepção de fato sobre essas coisas todas. É só acrescentar mais uma informação, Andrés. Desde a semana passada, se eu não me engano, quinta-feira da semana passada, o processo de transição planetária ele já se iniciou, né? Quando alguns canalizadores falaram sobre a questão das naves andromedanas e da limpeza do umbral, né, das regiões umbralinas, já as regiões, todas as almas que estavam nas regiões umbralinas que não estavam encarnadas, elas foram transferidas para as naves andromedanas, e eles foram imersos em amor e luz
o equilíbrio energético, já para ir para planetas de terceira dimensão, né? Aquelas almas que optaram por continuar na terceira dimensão, né? Como a Terra já é um planeta de quinta dimensão, essas almas que optaram pela terceira dimensão, elas já estão sendo transferidas, né? Só que como são bilhões de almas, né, e bilhões de seres também do reino mineral e do reino vegetal, esse processo é dia a dia, né? Ou seja, cada dia são transferidas várias almas já para os planetas do sistema Hercólogos, né? Inclusive, está saindo todo dia vários ônibus espaciais levando já algumas almas. Isso é um processo que vai levar uns 6 meses até o final do ano. Isso é interessante porque a gente faz a conexão justamente sobre esses desencarnes coletivos que a gente está presenciando, né? Isso. Que é justamente a galera que não está ainda, né, sintonizada, vamos dizer, né? Mas, de qualquer maneira, tudo isso, tudo que a gente está falando, tudo faz parte de todo o processo de transição planetária. Bacana, bacana. Lari, tem mais alguma pergunta, Lari? Estou pensando aqui. Mas Vocês também, amados irmãos, que estão aí caladinho na intocazinha, na moita, se sinta à vontade aí, viu? Eu acho interessante isso que o meu pai está falando, porque várias pessoas têm sonhado com ônibus espaciais, né? E esse processo de transmigração das almas, né? Que já está acontecendo. Tem um site da Rosineide Belo, um portal. Ela é uma das que canalizam mensagens do Metatron. E ela fala muito dessa limpeza do umbral, que de quantas pessoas tinham lá, né? Que era mais de 5 vezes o número de habitantes da Terra. Então, é muita gente para ser transferido e esse processo já está acontecendo. E aí, depois é que vai dar o da superfície, né? Quando tudo já estiver limpo nas outras dimensões, infradimensões, né? Perfeito. Eu quero fazer eu não lembro o nome do projeto que o Márcio falou, além do Blue Beam, né, a árvore que a gente estava falando, que eu sei um pouquinho só, mas eu não lembro o nome do outro projeto que ele falou, só para eu depois pesquisar. É o projeto Looking Glass, Paula. Looking Glass. Né? Como que escreve? Looking... Deixa eu escrever aqui para você aqui, peraí. Escreve aqui no bate-papo, que é melhor para mim. Obrigada, Márcio. Nada, peraí, vou escrever aqui para você. Vinícius, você tinha perguntado de fato sobre a questão dos 3 dias em si, né? Algumas pessoas, alguns lugares do mundo, a gente já está conseguindo ver essas coisas acontecendo. Por exemplo, alguns lugares do mundo estão acontecendo uns sons estranhos vindo do alto, né? Vindo do céu. O que seria esses sons estranhos, né? Vários segmentos religiosos falaram sobre o coro dos anjos, né? O soar das trombetas, que seria um anunciador sobre esses 3 dias, vamos dizer, né? Eu falei sobre 2 coisas, né? Que precederiam esses 3 dias de trevas e luz, mas teria mais outra coisa, que seria esse soar das trombetas, que já é audível. Então, o que seria isso? A Terra, como ela está parando, né, a velocidade dela está sendo diminuída, sobre o próprio eixo, a Terra está fazendo esses ruídos. Então, a gente ouve esses ruídos altíssimos, né? Que foi tido e foi dito como um soar das trombetas, nada mais são do que realmente o frear do eixo rotacional da própria Terra. Só uma curiosidade sobre isso, entendeu? Fora a recorrência dos halos solares, né,
os duplos arco-íris, tudo isso também faz essa com a mudança de dimensão da Terra, né? Isso. A questão do duplo arco-íris tem uma coisa também interessante. O que está acontecendo é que nossas camadas protetoras, essas 3 camadas que a gente tem, a ionosfera, a magnetosfera e tal, todas essas camadas selantes, elas estão se rompendo. E uma vez que elas se romper por completo, todas elas se romperem, a gente vai ter realmente a nossa... Seria a instalação que a gente já comentou, né, Lari? Sobre a questão do fogo ígneo, né? Seria o fogo ígneo, de fato, adentrando sobre nossa superfície aqui, e aí a gente teria, no fato, a nossa transmutação, né? Tem uma coisa interessante também, que é bom falar sobre isso, né? Antigamente, quando a gente olhava para o Sol, a gente via o Sol amarelado, né? Hoje a gente está olhando para o Sol e está vendo o Sol branco. Por que será? Justamente por conta dessas camadas protetoras, né? O rompimento delas em si, a gente não está tendo mais a perspectiva que a gente tinha antes, que era a questão das cores, né? A gente via as cores baseadas nas 7 cores primárias, só que a gente sabe que existe muito mais cores que isso, e a gente está enxergando o Sol propriamente como ele é, né? O Sol branco. Enfim, alguém tem mais alguma questão, gente, que pode estar trazendo? Eu queria fazer uma pergunta. Como é que a gente pode se preparar para o evento que você mencionou da preparação, né? Nos 72 dias, 72 horas? Isso. Como seria essa preparação? A preparação em si é estar dentro do seu próprio coração. É estar no coração do coração, como eu coloquei, né? É se manter como uma criança e aceitiva. Só aceitar. A gente não tem poder nenhum de mudar nada disso. Porque isso é algo cíclico. Se é algo cíclico, é uma coisa que sempre acontece, né? Então, a gente já veio para cá com esse pensamento. A gente sabia, de fato, que nós seríamos os ancoradores de energia, justamente para mudar a grade consciencial da Mãe Terra, né? E é o que a gente tem conseguido, graças a Deus, né? Graças ao Criador, graças à própria fonte. E a Gaia já está pronta. Uma vez ela pronta, a gente também vai estar pronto. Então não tem por que ter medo, não tem por que ficar desesperado, coisa parecida, mesmo porque a gente não é esse corpo efêmero, né? A gente não é esse corpo de carne. Então, é simplesmente estar no coração, doando o amor, a luz, a graça, e estar de fato, né? Aceitando o que o plano celeste tem para a gente, né? Show de bola, Andrews. Eu queria também pedir para o meu pai complementar aí como é que a gente faz para lembrar do nosso acesso à quinta dimensão através da imaginação. Bela pergunta, Larissa. Essa pergunta ela é muito importante para o momento. Eu percebo que algumas pessoas ficam preocupadas porque não lembram do trabalho nas naves e nem na quinta dimensão. Mas, na realidade, tudo isso que foi falado hoje, eu quero que vocês saibam que você não consegue trazer as lembranças da quinta dimensão para a terceira. É necessário que você acesse a quinta dimensão, entendeu? Você só vai internalizar e lembrar do seu trabalho nas naves, na quinta dimensão, se você acessar essa frequência vibracional energética. Existe uma ferramenta muito poderosa que é a imaginação. A imaginação, ela é uma faculdade da cocriação. Como nós somos co-criadores, através da imaginação, a imaginação, a expressão significa imagem em ação. No momento que você se imagina nas naves e na quinta dimensão, você está criando essa realidade. Aí, você, nesse processo de imaginação, você atinge a frequência vibracional energética, aí você
você entra na quinta dimensão em realidade. Aí a lembrança ela vai ocorrer naturalmente, porque você acessou a quinta dimensão, entendeu? Show de bola, pessoal. Pelo visto, estão todos caladinhos, né? Talvez não tenham mais dúvidas. Dia de segunda-feira é meio complicado, né? Porque é um dia que a gente, né, tá um pouco voltando à rotina, tá? E muita gente vai dormir cedo, como eu tô vendo muita gente aqui já meio que se despedindo, né? Se alguém não tiver mais outra questão, né, eu vou pedir para você, Lara, fazer nosso encerramento. Possa estar disponível. Na verdade, Andrews, eu tenho ainda muitas questões ainda que envolvem, né, mas aí são questões, acho que geraria ainda muita polêmica para a gente, né, debater aqui, e algumas informações que eu andei coletando a respeito. Então, mas eu acho que isso aí poderia ficar para uma outra oportunidade, porque isso daí vai dar outra live. Se eu for começar a falar aqui algumas coisas, né? Bacana, Márcio. Como a gente sempre está trazendo assuntos que são pertinentes, né? Eu acho que seria interessante, assim, se você tiver alguma que se aproxime justamente sobre o papo que a gente está tendo hoje, eu acho que seria interessante você estar trazendo, que aí a gente pode expor, talvez, o ponto de vista de cada um de nós, né? Sim, mas com relação a essa de hoje, eu vou ter que eu cheguei na metade do caminho, né, então eu vou precisar ainda, talvez até, pegar mais alguns materiais, estudar um pouco mais, né, fazer algumas análises, verificar e aplicar, né, de forma física e contundente na minha vida, essa parte, porque eu ainda estou muito no início, então é o que eu falei com a Lari, eu caí meio que de paraquedas, né? Tô sendo compelido. Mas nada por acaso, muito bom. Né? Nada, cara. Nada por acaso, mas é bem bacana. Isso aí. Lari? Oi, tô aqui. Pronto. Eu acho que a gente foi agraciado, né? Deu pra gente esmiuçar um pouquinho, mesmo que pouco, mas deu para esmiuçar um pouco sobre as ligações das Estrelas de Maria com as chaves metatrônicas, né? Que todos são portais, para ficar claro, né? Reiterar e ficar claro, todos são portais, são portas de entrada dessas energias. E pedir para vocês sempre estarem utilizando esse protocolo, né? Sempre estar fazendo nos seus momentos que vocês puderem, né? Momentos meditativos, que vocês façam esse processo. Eu vou postar mais uma vez um vídeo que tem no YouTube que é interessante, para aqueles que não quiserem verbalizando, entrar em sintonia com esse videozinho que tem no YouTube, que é interessante também. Mas, enfim, eu rendo graças infinitas a cada um de vocês, almas queridas. Eu queria falar uma coisa também, antes de você despedir. Eu queria pedir a vocês que estão aqui hoje que façam parte desse momento, que é o momento que a gente está buscando fortalecer a cada semana, mais ou menos um mês e meio, que a gente está fazendo semanalmente. Agora a gente mudou para segundas-feiras. A gente percebeu logo de cara que a adesão foi muito maior, né? Então esse realmente é um dia bom. A nossa intenção é fortalecer nossa egrégora para que a gente possa ancorar uma energia substancial para acender outras pessoas junto com a gente, né? E aí, nesse compartilhamento de informações, todo mundo sai ganhando, né? Um traz uma informação nova, outro traz um protocolo, uma chave de proteção, e todo mundo sai ganhando nessa história. E aí, eu peço que, se vocês tiverem sugestões de temas que são importantes para o agora, né? De transição, como preparações, proteções, ou tirar dúvidas, ou mesmo contar as experiências que façam durante a semana, para a gente disponibilizar material e tudo, ou a gente combina esse momento de compartilhar a história, tá certo? E era isso.
Agradeço também a participação de todo mundo, foi muito bom, é sempre muito bom conversar com vocês. É isso aí. Se alguém quiser se despedir também, o microfone está aberto. Eu estou me despedindo. Boa noite a todos. Fico aqui maravilhoso, li, e assim, a gente tem muito pela frente. Bom a todos. Boa noite. Okay. Só uma boa noite a todos. Ok, meus irmãos. Gratidão, Abraço grande para vocês. Também. Tenham uma noite perfeitinha, cheia de sentimento e graças. Então, André. Um beijo, Falou, beijo. Um abraço. Tudo de bom, gente. Boa noite. Boa noite. Gostei também que foi mudado para segunda. Eu acho também que deu bastante gente. A gente compartilhou bem as ideias, né? Show, Joycinha. Que bom que você está aqui com a gente. Tchau, Lari. Tchau para todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Um beijo. Tchau, boa Obrigada noite. por hoje.